Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Pai amado, muito obrigado pelo privilégio de contribuir para o sustento da tua obra. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que nessa hora tenha plena consciência desse privilégio. Eu oro para que o Senhor abençoe os empresários, os profissionais autônomos, os comerciantes, Pai, da nossa cidade, do nosso país. Que o Senhor tenha misericórdia desta nação. E agora, Senhor, abre a nossa mente para compreendermos a Tua palavra. Que ela flua, trazendo graça e vida a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Eu leio o Salmo 42 e eu quero destacar versículo 5, que se repete também no versículo 11, e eu quero ler este versículo em algumas outras traduções, com o propósito de alargar a nossa compreensão desse texto sagrado. Há uma tradução que apresenta o texto da seguinte forma: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e Deus meu. A Bíblia, na Nova Versão Internacional, ela traduz este versículo 5, que se repete, como disse no versículo 11, da seguinte forma: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E eu ofereço também a tradução da Bíblia Viva, que na verdade não é a tradução prioritária no estudo da palavra de Deus, mas esporadicamente nos auxilia na compreensão do texto bíblico. E lá, na Bíblia Viva, na tradução da Bíblia Viva, o versículo é colocado desta forma: por que ficar triste e agitado, meu coração? Não é preciso. Confie em Deus, pois ainda louvarei o Senhor, o Deus que sempre me ajuda. Você já deve ter ouvido essa expressão: a esperança é a última que morre. Mas eu quero dizer para você que a esperança bíblica, ela não morre jamais. Não morre jamais. E ninguém vive sem esperança. Na verdade, a esperança é vital para a vida de qualquer pessoa. A esperança é tão importante nas Escrituras que quando nós passeamos na Bíblia e desembocamos no Novo Testamento, sobretudo nos escritos do apóstolo Paulo, e chegamos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o texto magno de exaltação do amor, o apóstolo Paulo encerra, coloca como epílogo daquele canto de celebração do amor, dizendo o seguinte, no versículo 13: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. A esperança é vital, portanto, na vida de qualquer pessoa. Sem esperança, nós ficamos sem rumo. Ficamos como um barco à deriva. Ficamos como um automóvel descendo uma ladeira sem ter um condutor. Sem esperança, nós não temos sonhos. O que é que embala os sonhos? O que é que anima uma pessoa a ter sonhos? Na verdade, o que nos impulsiona a sonhar é a esperança. Os nossos sonhos são alimentados pela esperança. Sonhar aqui
não é aquele episódio que a gente tem enquanto dormimos, mas eu estou me referindo àquele sonho que nós temos acordados, o sonho de entrar numa faculdade, o sonho de concluir uma faculdade, o sonho de ter um bom emprego, o sonho de se casar, o sonho de casar um filho, o sonho de constituir uma família, o sonho de adquirir uma casa, o sonho de adquirir um automóvel. Todos esses sonhos, eles são impulsionados pela esperança. Sem esperança, portanto, nós não temos sonhos. Sem esperança, a vida perde o sentido. Com certeza, o indivíduo que namora a morte, que tem na sua mente o pensamento suicida, o indivíduo que está adoecido na sua mente, na sua psique, adoecido na sua alma, que não consegue perceber mais sentido na vida, e para ele a vida começa a ser medida até aquele dia, aquele momento em que ele há de colocar um ponto final na sua existência, porque perdeu a capacidade de ter esperança. Todos nós precisamos de esperança. Sem esperança nós nos tornamos como mortos-vivos. O indivíduo sem esperança é um zumbi. Ele está vivo, mas está morto. Ele é como um morto-vivo, ou é como um vivo morto, porque ele não tem esperança. Por isso, nessa manhã, à luz desse texto, eu quero conversar com você sobre a esperança, o remédio chamado esperança. Como é que nós podemos alimentar a esperança no nosso coração? Sobretudo, nesses dias de tantas incertezas, nesses dias de tantas dificuldades, quantos de nós aqui somos impactados com as notícias de que as pessoas estão morrendo, que o número de óbitos tem crescido, que o mundo todo está num caos, que a economia está vacilando. Todos nós vivemos essa situação que gera no coração de qualquer pessoa um susto, e é provável que muitos comecem a perecer naquilo que é vital para as suas vidas, que é a esperança. Este salmo, senhoras e senhores, prezados ouvintes que nos acompanham aqui neste culto, é um dos salmos, preste bem atenção, o Salmo 42, ele está colado ao Salmo 43. E os dois salmos são considerados os salmos mais tristes de toda a Bíblia. Salmos 42 e 43 são considerados os salmos mais tristes de toda a Bíblia. Na verdade, eu preciso dizer para você que o livro dos Salmos, que se constitui em 150 salmos, ele é dividido em 5 grupos de salmos. Do Salmo 1 ao Salmo 41 é o primeiro grupo, talvez até na sua Bíblia você tenha lá nessa divisão colocada lá na introdução desses textos. O segundo grupo vai do Salmo 42 até o Salmo de número 72, é o segundo grupo de salmos. O terceiro grupo começa no Salmo 73 e vai até o Salmo 89. O quarto grupo começa no Salmo 90 e vai até o Salmo 106. E o quinto e último grupo começa com o Salmo de número 107 e vai até o Salmo de número 150. Eu preciso dizer ainda, para que você compreenda um pouquinho a estrutura dos salmos, que os salmos não foram todos eles escritos por Davi. Na verdade, o salmo que nós lemos e sobre o qual nós vamos meditar não é da pena de Davi. Ele é de autoria ou da instrumentalidade dos filhos de Coré,
que eram levitas, que tinham a incumbência de servir aos sacerdotes, de trabalhar na adoração no templo, que tinham a incumbência de conduzir o cerimonial de adoração a Deus, e os filhos de Coré é que foram os instrumentos para a composição deste salmo, como disse no início, colado ao salmo de número 43. Na verdade, os salmos 42 até o salmo de número 49. Nós temos um salmo de Asaf, salmo 50. Nós temos um salmo de Salomão, salmo 72. Então é importante que nós entendamos que nem todos os salmos foram de instrumentalidade de Davi. E eu quero ainda dizer que nós não sabemos o contexto histórico que originou o Salmo 42, bem como o Salmo 43. É importante entendermos o seguinte, que nos livros de história que nós temos, os livros de história do Antigo Testamento, nós temos 5 livros de leis, que são os primeiros livros da Bíblia. Depois nós temos 12 livros de história, que relatam a história do povo de Deus, onde nós nos deparamos com os heróis, nós nos deparamos com Elias, nós nos deparamos com Eliseu, nós nos deparamos com o rei Davi, nós encontramos a história de Salomão, nós encontramos a história de Obed-Edom, aquele em cuja casa a Arca da Aliança ficou por 3 meses, e os 3 meses em que a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom, a sua casa foi poderosamente abençoada. Nós temos, portanto, a história dos grandes heróis da Bíblia, nos livros de história. E nos livros poéticos, que são em número de 5, nós temos, por assim dizer, o lado emocional, a experiência emocional, o pulsar do coração, enquanto a história se processava. Por exemplo, o Salmo de número 51 é um salmo colocado dentro do episódio de confronto que Davi recebeu por causa do seu pecado com Batseba. Quando o profeta Natã o confrontou, denunciou o seu pecado, denunciou a sua atitude que lhe trouxe consequências perenes na sua vida, na vida da sua família. O Salmo 51 é o confronto, e lá no Salmo 51 nós encontramos o bater do coração, o palpitar do coração de Davi, uma vez que foi confrontado. E lá no texto ele diz algo maravilhoso. Ele diz, por exemplo, que para o Senhor um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Davi se quebranta uma vez que ele foi confrontado, não obstante ser rei, não obstante ser um monarca, com as suas atitudes de pecado que lhe trouxeram marcas terríveis. Eu digo isto para lhe informar que o Salmo, portanto, ele é o lado emocional, é o bater do coração enquanto a história se processa. Eu lhe disse que nós não temos uma informação precisa sobre a situação histórica, o contexto histórico que gerou o Salmo de número 42, bem como o Salmo de número 43. Tudo sugere que este salmo foi originado em razão de uma intensa perseguição que o salmista ou o povo de Deus vinha sofrendo. Por exemplo, no versículo de número 9 e 10, eu peço que você acompanhe na sua sala, na sua Bíblia de papel ou no seu smartphone, no seu tablet. Lá no verso 9 diz assim: digo a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo. No verso 10, os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários me afrontam, dizendo-me o dia todo: onde está o teu Deus? Então nós podemos inferir
que a situação que circundava, que se tornava em pano de fundo para esse salmo tão triste, era uma situação de intensa perseguição. Mas, na verdade, a compreensão do cenário histórico não é tão importante nesse momento. O que importa a nós é que este salmo, um salmo de lágrimas, como eu disse, salmo é o salmo mais triste de toda a Bíblia. Salmo 42 e Salmo 43 são os salmos mais tristes dos 150 salmos. A questão é, o que é que o salmista apresenta como esperança? Que elementos alimentam a esperança? Quais são os marcos que você e eu precisamos ter nas nossas vidas para que nós tenhamos esperança? Na verdade, nós aprendemos ainda aqui que o salmista perdeu o apetite, perdeu a alegria, perdeu tudo. Na verdade, eu quero dizer para você que perder a esperança não é necessariamente deixar de crer, não, mas sim de crer e não ver resposta. E quando a gente crê, não é deixar de crer em Deus, não é deixar de crer que Ele é Senhor, não é deixar de crer que Ele é soberano, mas exatamente crendo em Deus e a demora da resposta a uma petição, da solução de um problema, do epílogo de algo que nos angustia, pode projetar qualquer um de nós numa situação em que começamos a ter a nossa esperança vacilante. Eu mostro isso na Bíblia. Provérbios 13, versículo 12, Salomão diz o seguinte, olha que palavra tremenda: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. A esperança demorada, o que é que gera? Enfraquece o coração. Não é deixar de crer em Deus, mas está demorando tanto. Talvez seja essa a situação de muitos que estão me ouvindo agora, que já vem orando por anos a fio por uma situação, e parece que quanto mais ora, a dificuldade aumenta, numa linguagem popular, não é? Quanto mais rezo, mais assombração me aparece. É provável que eu esteja falando para pessoas assim, que estão orando, e como disse Salomão em Provérbios 13, versículo 12, a esperança demorada, ou seja, a resposta que se alonga, começa a enfraquecer o coração. Não é perda de confiança em Deus, não é deixar de crer em Deus, mas é o indivíduo que começa a ter a sua esperança claudicante, cambaleante, a sua esperança enfraquecida. Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, por outro lado, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A esperança, a resposta demorada enfraquece. Talvez seja essa a sua situação. Eu estou seguro de que nesse momento o Espírito Santo está falando para você, meu querido irmão. E a palavra dessa manhã tem a finalidade de dizer para você que a esperança é um santo remédio. É um remédio abençoador. É um remédio abençoador. E se por desventura, você que está me ouvindo agora, em cujo coração o Espírito Santo está testificando, sabe o que é testificar? É aquela impressão subjetiva que nós temos de que aquela palavra que está sendo pregada, o Senhor Deus a enviou exclusivamente para nós. Isso é testificar. É quando a gente ouve uma palavra e pensa assim, gente, alguém contou a minha vida para o pregador. Sabe o que é isso? É uma evidência contundente, inequívoca, sólida, rochosa, pétrea, basilar, e vai por aí, de que Deus está falando com você. Deus está falando com você.
Eu quero nessa oportunidade dizer para você que esse salmo de gemido é um salmo que nos apresenta elementos que alimentam a nossa esperança. O salmista começa dizendo assim: como o servo anseia pelas correntes das águas. E esse animal, o cervo, o veado, o gamo, que são todos de famílias similares, ele tem duas características interessantes. O cervo tem velocidade. Imagine um tigre que espreita o cervo e vai se aproximando sorrateiramente, ou um leão que vai se aproximando, vai se arrastando, de modo a criar condições para pegar a sua presa. E o cervo, como outros animais, começa a sentir o cheiro do perigo, mas não estão vendo o inimigo. E começam a arregalar os olhos, os ouvidos atentos, o nariz buscando identificar a direção do inimigo pelo cheiro trazido pelo vento, e ele não consegue perceber. Imagine essa cena que talvez você já tenha visto em algum documentário, e de repente, no meio do mato, da moita, se levanta um felino que começa a correr. E sabe o que é que o cervo faz? Ele tem velocidade. Ele começa a correr. A distância vai aumentando, mas há uma segunda característica: ele não tem muita resistência. E ele vai correndo, e a distância vai sendo encurtada, e vai sendo encurtada, porque tem velocidade, mas não tem resistência. Mas se o cervo tivesse tempo e oportunidade de beber água, de sorver água, de ter água no seu organismo, sabe o que acontece? Ele tem a sua força renovada, tem a sua velocidade renovada. Imagine essa figura que o salmista está usando, como cervo correndo de um felino para salvar a sua vida, correndo, e o inimigo vai se aproximando, assim como o cervo anseia pelas correntes das águas. A minha alma suspira por ti. Consegue entender? Lindo demais, não é? Às vezes nós nos sentimos como um cervo que está perdendo a velocidade. E buscamos a Deus: Senhor, como o cervo anseia pelas correntes de águas cristalinas que me revigorem. Eu anseio por ti. Eu anseio por ti. E o salmista, então, cheio de indagações, este salmo é repleto de perguntas, cheio de interrogações. No verso 2 a gente tem uma interrogação. No verso 3 nós temos outra interrogação. No versículo 5 nós temos outra interrogação. No versículo 9 nós temos outra interrogação. No versículo 10 nós temos outra interrogação. No versículo 11 nós temos outra interrogação. Ou seja, cheio de perguntas e vazio de resposta. Quantos de nós somos assim? Cheios de perguntas, cheios de porquês, de interrogações. E, sinceramente, há muitas perguntas para as quais a gente não sabe a resposta. E talvez até nós não tenhamos respostas aqui. Todos nós temos perguntas. Todos nós ficamos perplexos, como perplexo ficou o salmista. Filhos de Coré ficaram perplexos com aquilo que os seus inimigos diziam, perplexos com o que ele dizia para si mesmo, porque o texto que nós lemos inicialmente, no versículo 5, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional: por que você está assim tão triste, ó minha alma? É uma pergunta feita diante do espelho, é uma pergunta de quem faz para si mesmo, de quem mergulha dentro de si mesmo e se confronta dizendo: por que você está assim tão triste? Por que
está assim tão perturbada dentro de mim? Não é uma pergunta feita a outro, não é uma pergunta feita a Deus, não é uma pergunta feita a um líder, mas é uma pergunta feita a si mesmo. Por que eu estou assim? É aquele diálogo introspectivo que muitos de nós temos. Eu não sei você, mas às vezes eu falo sozinho. Eu me lembro, para gerar algum tipo de situação mais alegre, né? Porque foi para mim. Eu estava dentro do meu carro, muitos anos atrás, passando um problema, e o problema era tão grande que eu nem me lembro dele. Era tão grande que eu nem me lembro, como acontece com os problemas que tiram o nosso sono hoje. Daqui a alguns meses a gente nem lembra dele. E eu querendo extravasar, como eu não tenho um saco de pancada, né? Dizem que é bom, mas eu prefiro o caminho da oração, do louvor, ouvir uma boa música, me recolher no meu gabinete. E naquela ocasião eu estava lá tenso e pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu fechei o vidro do carro e comecei a gritar. Passou um cidadão, olhou para mim assim, aquele olhar que não fala, mas fala. Ele falou para mim o seguinte, pelo menos eu entendi no olhar dele: coitado desse pastor, ficou pancada da cabeça. Você já falou você mesmo? Eu acredito que sim. Às vezes esse diálogo não é um diálogo verbalizado, é um diálogo introspectivo, é de quem anda falando sozinho. É o que o salmista está dizendo aqui: porque você está abatida, minha alma. É como quem encosta a si mesmo na parede, com o dedo em riste, diz assim: por que é que você está assim, tão triste? Espere em Deus. E ele oferece então o que alimenta a nossa esperança. Repito, esse é um tempo de desespero. Você liga a televisão e eu tenho filtrado aquilo que eu vejo, algumas emissoras que eu não vejo. Porque olha para mim, há uma politização por trás de tudo que está acontecendo, senhoras e senhores. Não vou entrar no mérito, que não é a minha vertente de pregador. Mas há algumas emissoras que eu não assisto, porque elas tecem para nós um cenário de desespero, e não vai ser raro encontrarmos pessoas daqui a pouco acabando com a sua própria vida. Então eu não quero caminhar na direção de alimentar o desespero, mas eu quero caminhar na direção de alimentar a esperança. Alimentar a esperança. Eu não sei se você está acompanhando aí na transmissão, mas eu quero dizer para você que algumas informações que podemos extrair do texto que respondem a essa pergunta, já que o tema é o remédio chamado esperança. O que alimenta a esperança no coração de uma pessoa? Notícia ruim não alimenta, não. Alimenta o desespero. Ver tragédia. Você já viu como é que são os jornais? Os jornais televisivos, eu não os assisto, a não ser alguns raríssimos, de fontes que me parecem mais confiáveis. Aí você vê lá um desenrolar de notícia trágica, um vulcão no tal lugar que matou não sei quantos, um acidente de trem que matou 200 pessoas, o barco que afundou e levou 150, um tsunami que levou não sei quantas mil pessoas, o prédio que caiu e matou umas tantas pessoas, e o assalto que matou uma criancinha, olha só, no colo da mamãe, porque tem que ter esse ingrediente assim mais pesado. E depois de tanta notícia ruim, termina dizendo assim: boa noite. Faz sentido? É como um indivíduo que vê filme de terror 11 horas. Você vai ter pesadelo. E vai procurar o pastor no dia seguinte e dizer: estou tendo problema espiritual, sonhei com um demônio. Não, amigo, a sua mente está cheia da informação que você teve. Está compreendendo? O que é que alimenta a esperança? Em primeiro lugar, nossa esperança é alimentada quando nos lembramos
do que nós já experimentamos de Deus. Daquilo que nós já experimentamos de Deus. O salmista diz assim no verso 4: lembro-me. Lembrar é ter a sua memória voltada para aquilo que já viveu. Destas coisas. Enquanto dentro de mim derrama minha alma, de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Sabe, lembrar aquilo que a gente já experimentou de Deus, aquilo que a gente já sentiu de Deus. Você sabia que isso alimenta? É verdade que isso pode alimentar o desespero. Eu não sou o que eu já fui. Isso pode também acontecer. Mas pode ter o efeito de desfazer um quadro de desespero. Não, mas eu já experimentei isso de Deus. Eu quero nessa oportunidade, talvez falando para você que está vacilante, pense em alguns momentos que você já experimentou Deus na sua vida. Pense em algumas experiências que você já teve lá no seu quarto, sozinho, de madrugada, falando com Deus. Pense em algumas situações que você viveu colocando seu rosto no pó, falando diante do Senhor, derramando diante dele o seu coração. Quando a gente pensa nisto, a gente está evocando coisas boas do passado para se constituírem em encorajamento para o presente. Isso alimenta. Isso alimenta. Mas a nossa esperança é alimentada também, não só quando nós nos lembramos do tempo de alegria, a casa de Deus, com gritos de alegria, né? Eu acho que isso aplica-se muito bem nesse momento, talvez muito saudosos. Meu Deus, quando é que a gente vai voltar para o culto? Eu só espero que você não goste tanto dessa modalidade de culto virtual, você sentadinho na sua sala, talvez agora com uma canequinha de café, comendo alguma coisa, perninha esticada, de pijama, ouvindo a pregação, você está tão bom, não preciso tomar banho, não preciso ir ao salão, fazer cabelo para ir à igreja. Eu só espero que você não goste tanto que quando tudo estiver liberado, aí você diz assim, estava tão bom em casa. Eu assisti até em cima da minha cama, cobertinha, punha o celular assim, olha. Eu punha lá o pau de selfie, não é isso? Ou então cria lá uma engenharia com tantas coisas para ter o celular bem pertinho de você. Só espero que você não goste tanto, não queira vir para o ajuntamento presencial. O que o salmista está dizendo assim, eu me lembro como eu ia com alegria, conduzindo o povo de Deus. Mas a nossa esperança é alimentada também quando nós nos lembramos daquilo que Deus já fez no passado na nossa vida. Não só que a gente experimentou de intimidade com Ele, mas aquilo que Ele já fez na nossa vida. Ele fala assim no verso 6, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, olha mais uma vez, lembrar-me-ei de ti desde a terra do Jordão, desde as alturas do Monte Hermon. Monte Hermon, 2.800 metros de altitude, o ano todo o topo do morro daquela montanha fica congelado. As suas águas alimentam o rio Jordão. É um símbolo de proteção, é um símbolo de mão de Deus, é um símbolo de cuidado de Deus. E o salmista evoca a natureza simbólica e o simbolismo que a montanha, que o Jordão tem na história do povo de Israel. E ele diz assim, eu me lembro da terra do Jordão, desde as alturas do Hermon. Sabe o que é isso? É lembrar o que Deus já fez no passado. Isso alimenta. Isso me alimenta. Quando eu me sinto muitas vezes abatido na dominação da minha humanidade pecaminosa, da minha natureza pecaminosa, em que minhas forças começam a se esvair, sentimento de solidão, de estar solitário, eu volto a minha mente para aquilo que Deus já fez na minha vida,
aquilo que Deus já fez no ministério, que fez na minha família. E quando eu me reporto ao meu irmão, ao meu Jordão, sabe o que acontece? Eu sou revigorado. Eu sou revigorado. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que nós somos alimentados, revigorados da esperança, quando nos lembramos que a gente já sentiu, e quando nos lembramos aquilo que Deus já fez. Você tem marcos na sua história de vida? Eu tenho vários. São marcos que me ajudam a voltar a minha mente para aquilo que Deus já fez. Eu me permito aqui compartilhar uma experiência do meu sogro. Meu sogro foi um homem de Deus, imperfeito, mas um homem de Deus. No dia do sepultamento dele, uma varinha foi colocada dentro do caixão dele. E a gente ouviu a história daquela vara, um período da vida dele. Minha esposa está me ouvindo agora. Talvez a minha cunhada, meu cunhado lá em São Paulo, ou também lá em Piabas, ou em outros lugares. Aquela varinha, num tempo da vida dele, de viuvez, ele teve uma experiência com Deus e teve aquele marco, aquela vara que foi colocada dentro do seu caixão, uma varinha simples, nada místico. Era um marco físico que apontava para um tempo da sua vida em que Deus operou na vida dele. E nós nos emocionamos quando ouvimos a história daquela varinha simples. Para qualquer um de nós, uma vara como outra qualquer, mas para ele era um marco que lembrava o que Deus fez na vida dele. Você tem seus marcos? Infelizmente, há muita gente que não tem marco. Se eu ler a história bíblica, você vê tantos marcos. Peniel, experiência que Jacó teve com Deus. Teve um marco físico até, ele saiu mancando. Você tem marcos? Marco é algo que te lembra o que é que você experimentou de Deus. Por favor, creia nisso, o Espírito Santo está falando para você. Se você não tem um marco, eu quero desafiá-lo a ter o seu marco, derramar a sua alma diante de Deus. Mas pastor, o meu problema é insolúvel, humanamente não tem solução. Você disse tudo, humanamente não tem solução. Mas do ponto de vista divino, a Bíblia diz, para Deus nada é impossível. Qual é o seu marco de vida? Qual é o seu marco? Você que está me ouvindo aqui, qual é o seu marco? Então, a esperança é alimentada quando nos lembramos aquilo que Deus fez no passado. Eu tenho marcos. E quero ter outros. Espero ainda viver muitos anos. Quero ainda ter muitos anos de ministério, não 41 anos. Eu não quero ter mais 41 anos de ministério. Ficaria ruim demais, né? Imagina. Centenário, homem centenário. Só em filme, homem bicentenário. Fora disso, é realidade, né? Mas eu espero ainda ter muitos anos de vida. Não importam quantos. Mas eu quero ter sempre marcos. Sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia é um Deus dinâmico. É um Deus do presente. É um Deus que nos permite experiências com Ele hoje. Isso é para você, todos que estão me ouvindo em casa, aqui no ambiente de gravação, é para você também. Mas ainda uma outra informação que eu quero dar do texto. Está sendo abençoado? Vocês estão sendo abençoados aqui, amados? Sabe o que eu aprendo? Que a esperança é alimentada quando nós entendemos que Ele é a nossa rocha. No Salmo 42, no verso 6, no verso seguinte a gente lê assim, verso 9, perdão, digo a Deus, vírgula, a minha rocha. Na minha Bíblia está com R maiúsculo. Rocha significa segurança, significa firmeza, significa estabilidade, significa solidez.
Digo a Deus. Olha como o salmista, perplexo, abatido, esvaído da sua capacidade de continuar. Ele diz, eu estou tão abatido. Mas ele diz assim, digo a Deus, a minha rocha. Pensa bem, a visão que nós temos de Deus define ânimo ou desânimo, vitória ou derrota, fraqueza ou firmeza, vida ou morte. A visão que nós temos de Deus. Ele é a minha rocha. É a sua também? Há muitos crentes que são sutilmente dominados por um sentimento de autocomiseração, de autopiedade. E a autopiedade é viciante. Ela busca elementos que a alimentem. O indivíduo se vê como um coitadinho. E aquilo que dizem alimenta a sua autopiedade. Aquilo que não dizem alimenta a sua autopiedade. Ela esperava que alguém dissesse alguma coisa e não disse, alimenta a sua autopiedade. Ou se alguém diz algo que ela não se agrada, alimenta a sua autopiedade. Um indivíduo que vive impulsionado pela autopiedade, ele se torna um viciado nisto. Só há uma forma de você desconstruir essa visão de autocomiseração, de se ver como um coitadinho, ai de mim, meu Deus, eu sou um pobrezinho, meu Deus, eu não sou nada, eu sou, ei, espera aí, não é bem assim, realmente você é um pecador, mas foi comprado pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente começa a ter essa compreensão, Ele é a minha rocha. Eu sou fraco, mas Ele é forte. E eu estou firmado na rocha. E quem está firmado na rocha, seguro fica. Por isso o salmista alimenta a sua esperança com uma visão de Deus. Digo a Deus, a minha rocha. Ele dialoga, fala das suas dúvidas. Por que te esqueceste de mim? Aquele sentimento de quem parece que, puxa vida, Deus não está ouvindo minha oração. Será que Ele está vendo o meu sofrimento? Não é a pergunta tipo, será que Deus existe? Não é isso não. Mas é a pergunta honesta de quem, na sua humanidade, fica perplexo diante das dificuldades. Por que o Senhor se esqueceu de mim? Você já fez esse tipo de pergunta? Por que eu estou orando tanto e não vem resposta, Senhor? Mas eu quero caminhar para o penúltimo ponto da minha fala. Porque eu acho que pregar virtualmente, como você está em casa, dá até vontade de ir até 1h da tarde. Mas eu não vou fazer isso não, porque você é muito sincero. Se não gostar, simplesmente sai. E vai me deixar falando sozinho. E eu não quero isso. Mas eu quero, em quarto lugar, dizer o que é que alimenta a esperança. Primeiro, quando nós nos lembramos aquilo que a gente já sentiu de Deus, já experimentou de Deus. Quando a gente lembra aquilo que a gente já viveu de Deus. Quando a gente compreende que Ele é a nossa rocha. Mas sabe o que é que alimenta a esperança também? Quando nós compreendemos que Deus é amoroso. No verso 8, o versículo diz assim na minha tradução: de dia o Senhor dirige o seu amor. Uma outra tradução parece misericórdia. De dia o Senhor dirige o seu amor e de noite a sua canção está comigo. Quem é regado pelo amor tem canção, tem louvor. O Senhor dirige o seu amor. Guarde uma coisa. Nós podemos ser abandonados pelas pessoas. Nós podemos ser traídos pelas pessoas.
Nós podemos ser machucados por pessoas próximas. Nós podemos ser decepcionados por pessoas que um dia nós dedicamos vida, demos vida. A vida é assim. Podemos até ser abandonados por nossos pais. Quantas vezes a gente ouve, recentemente, em São Paulo, a mulher foi vista, as câmeras mostraram, bebezinho que ela teve em casa, embrulhou num pano, pôs numa bolsa e pôs na lata do lixo. Mas sabe de uma coisa? No Salmo 27, o salmista Davi diz assim, olha que coisa linda: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Sabe o que é isso? Deus é amoroso, nos conhece de fato, conhece a nossa estrutura, sabe das nossas contradições. Eu sou contraditório, você é contraditório. Somos contraditórios, capazes de atos de bondade e atos de maldade. Capazes dos sentimentos mais elevados e nobres, mas somos capazes de sentir ódio no coração. O amor que Deus tem por você e por mim é autêntico, porque nos ama, sabendo tudo de nós, dos nossos medos, das nossas lutas, dos nossos pecados secretos, e continua amando. O salmista diz: de dia o Senhor dirige o seu amor. Pensa bem, e saber que Deus nos ama alimenta a esperança. Oh, aleluia, aleluia. Saber que Deus me ama é bom demais. É bom demais. E me ama não é porque eu sou pastor, não. Não tem isso com Deus. Agora vai falar, para tudo que vem o PR Celso. Tá doido? Vem o DC, diácono, ou vem o apóstolo, ou vem o pós-apóstolo, e por aí afora. Ele nos vê como pessoas as quais Ele ama. Isso alimenta a esperança. Amém? Por fim, não é um santo remédio de esperança? Eu quero nessa manhã alimentar a sua esperança, amigo. Sai dessa coisa de ficar, ó, vida ao azar. Meu Deus, está tudo ruim. Você já morreu, está morrendo homeopaticamente. Hoje se fala, é uma linguagem muito comum hoje, empoderamento, que é oportuna em muitas situações, mas é perigosa em outro sentido. Não é? E eu quero encorajar você a esse empoderamento, não um autoempoderamento, mas um empoderamento que vem de Deus na sua vida. Levanta a cabeça. Por que você está abatido? Eu vou ler aqui na tradução antes de alcançar o último item da nossa fala. Olha só, eu quero fazer essa pergunta que o salmista fez a si mesmo, fazer para você nessa manhã. Por que você está assim tão triste? Por que está assim tão perturbado dentro de você? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Põe seu pé na rocha, amigo. Não fica se olhando como um coitadinho. Meu Deus, está tudo ruim. Ah, vida, ó azar. Meu Deus. O camarada que sai assim, homem ou mulher, aí chega na rua, se alguém esbarra, alimenta-se. Meu Deus, porque eu sou um coitadinho. Alguma coisa no trabalho que
alguém dá uma caneca de café para ele dar para o outro, assim, meu Deus, é porque sou um coitadinho. Por que você está assim, amigo? Tira esse foco de você mesmo e olha para a rocha. Esse empoderamento, esse é forte. Mas por fim, eu quero dizer que a nossa esperança é alimentada quando nós compreendemos que Deus é Deus. Deus é Deus. Versículo 11, eu encerro dizendo assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Deus é Deus. A nossa vida espiritual, ela é definida por muitas coisas. Quando o indivíduo se converte, aceita Cristo, ele resolveu a questão de eternidade. Se morrer um minuto depois, está salvo. Mas não resolve a questão da cosmovisão, a visão que ele tem de mundo. E se o indivíduo não investir em alguns valores básicos para a sua vida espiritual, ele vai viver aquilo que talvez boa parte, se não a maioria dos cristãos vive. Uma vida cristã medíocre. A vida cristã medíocre é aquela que é na média, para baixo. Ora ele está bem, ora ele está mal. Ora ele está na igreja, dando glória a Deus e aleluia, ora ele está lá namorando o mundo. Ora ele está querendo ganhar o mundo para Jesus, ora o mundo o ganhou de Jesus. Ou da igreja, não de Jesus, da igreja. A vida espiritual é definida por alguns valores. Por exemplo, quanto mais a palavra de Deus vai se enraizando na minha vida, tanto mais eu vou tendo solidez. No Salmo 119, uma palavra do salmista para o jovem, ele diz assim: como é que o jovem purifica o seu coração? Como purificará o jovem o seu coração? Olha que versículo atual. Como é que ele vai purificar da pornografia na internet? Como é que vai purificar o coração do vídeo de jogos virtuais? Quantos cristãos viciados passam a noite acordados diante de um computador, se tornou viciado. Como é que ele purifica o coração? Você sabe qual é a resposta? Observando de acordo com a palavra, com a tua palavra. A resposta está lá. Né? No Salmo 119 ainda, olha o valor da palavra de Deus para criar solidez espiritual, que diz assim, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Você sabe o que é isso? Palavra de Deus irrigando a minha vida, penetrando minhas entranhas, minha mente, meu coração. Buscar ser moldado pela palavra. Quem faz isso? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se o indivíduo caiu, o Espírito Santo de Deus vem: filho, você tem que mudar aqui. Não há necessidade que alguém o aborde. Aí ele se coloca diante de Deus e termina esse caso de joelhos, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E se ajoelha quebrado, se ajoelha embotado, se ajoelha envelhecido, se ajoelha mofado, se ajoelha mal cheiroso e se levanta novinho, porque o Senhor o perdoa. Mas há um outro valor fundamental, é saber quem é Deus. Falei que Ele é a rocha. Deus é Deus, meu Salvador e meu Deus. Queridos ouvintes, isso alimenta. O Deus que nos amou tanto, deu Jesus para nos salvar. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Eu quero fazer alguns convites nessa manhã.
Você que está me ouvindo agora, quero convidar você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que quer entregar seu coração a Cristo, pode vir o grupo, quer entregar sua vida a Cristo, quer dizer assim: pastor, eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador pessoal, eu vou orar com você. E eu quero pedir a você que me acompanhe na oração que eu vou fazer daqui a pouquinho. E mais, você decidindo aceitar a Cristo, aí no chat do canal, só diz assim: eu aceito. Eu aceito. A gente quer orar por você. Segunda palavra, para você, irmão querido, talvez enfraquecido, vestiu uma capa de derrota, de fracasso, de autopiedade. Isso não vem de Deus. Não vou dizer que necessariamente vem do diabo, vem da mente adoecida pelo pecado, isso sim. Você vestir essa capa de derrota, que diz assim: para mim tudo dá errado. Como se você estiver com a sua vida fincada na rocha? Pode ser que temporariamente as coisas não estão dando do jeito certo, do jeito que você gostaria, mas Deus é Deus. Ele que escreve o final da história, é Ele que escreve, soberano. Então saia disso, por favor, em nome de Jesus. Atende para isso, saia dessa, tira essa roupa de derrota, irmão, essa capa, esse manto de derrota. Você é filho do rei, filho do rei é príncipe e princesa. Levanta a cabeça, peça ao Senhor: me renova, Senhor, na esperança. Eu quero orar nesse momento. Você que está me ouvindo, quer entregar a sua vida a Cristo, faça suas as minhas palavras. Eu vou orar pausadamente. Eu quero lhe encorajar a balbuciar aí onde você estiver, cada frase dita aqui, fazendo as minhas palavras, fazendo a minha oração. Diga assim: Senhor Jesus, reconheço que preciso da tua graça. Senhor Jesus, reconheço que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Diga ainda comigo: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Me ajuda a compreender melhor a tua palavra. Simples assim. Agora eu quero orar pelos irmãos, amigos, queridos que estão ouvindo e precisavam dessa palavra de encorajamento. Senhor Deus, quantos precisavam de uma palavra de encorajamento, da esperança? Gente, talvez entrando num processo depressivo, envolvido por tantas notícias ruins, que começa a ver a morte se aproximando da sua casa. É verdade que há muitos que morreram, mas há muitos que têm sido curados. Senhor, eu oro para que sejamos renovados pelos valores expostos no Salmo 42, dos filhos de Coré. Sejamos fortalecidos, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um louvor. Você que está aceitando a Cristo, se puder colocar aí no chat: eu aceito, só isso, eu aceito. E você, irmão, que está me ouvindo, se a palavra alcançou o seu coração, diga para nós aí no chat: me abençoou.
eu precisava dessa palavra. Registre aí, porque isso é importante. É importante você estar dando o seu depoimento. Nós vamos ouvir esse louvor, cantar juntos, e a seguir eu venho orar para encerrar a transmissão dessa manhã. Minha fé não está firmada nas coisas que eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Vocês vão cantar depois outro louvor, mas eu quero destacar aqui, dia 27 de maio, Ângela e Hamilton Castilho completarão 48 anos de casados. Que bênção! Querido casal, recebam o nosso abraço. Que Deus lhes abençoe rica e abundantemente. Eu estou aqui lendo, portanto, essa palavra. A gente vai orar pelo casal, Hamilton e Ângela. Que Deus abençoe todos vocês. Hoje a gente teve mais de 300 visualizações, mas eu ainda quero caminhar para nós chegarmos às 500, quiçá 1000 visualizações, né? Nós vamos orar nesse momento, e lembrando que hoje às 19 horas nós estaremos de volta para cultuarmos ao Senhor, né? Eu quero muito dizer para você, irmão querido, que essa é uma oportunidade ímpar de evangelizar a pessoas que têm barreiras de vir à igreja, mas não tem dificuldade nenhuma na sua casa de acessar um link. E mais, por esse caminho você pode convidar pessoas da sua casa, da sua cidade, do seu estado, do seu país e do mundo. Só mandar o link.
Não há necessidade de vir aqui. A igreja vai até a pessoa, ok? Nós vamos orar, finalizando. Deus abençoe o grupo de louvor. Deus abençoe o pessoal do Ministério de Libras. Que Deus abençoe vocês rica e poderosamente, viu? Deus lhes abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de culto. Obrigado pelo casal que vai completar 48 anos de vida conjugal. Que o Senhor continue abençoando a Milton e Ângela, dando a eles ainda muitos anos de vida de casal, uma vida feliz, abençoando a saúde deles. Certamente que